Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Que bom que estamos aqui para mais uma sequência. A sequência que se inicia hoje. Perceba como você chega. Perceba como você se sente nesse momento. Que bom. Vá ocupando o seu espaço. Muito bom. Muito bom. Eu gostaria de propor para esses nossos dias aqui um tema como eu faço frequentemente quando nós iniciamos uma nova sequência para essa nossa reflexão, que é especialmente sobre o quanto os nossos pensamentos, ou quanto a qualidade dos nossos pensamentos, ou o que emerge dos nossos pensamentos, o quanto isso reflete, ou quanto isso impacta, né, nas nossas emoções e, consequentemente, no resultado das nossas vidas. O pensamento tem este papel que é muito importante no nosso tanto movimento cognitivo quanto no nosso movimento também emocional. A questão é que muitas vezes nós não estamos atentos, né, a essa qualidade do pensamento ou ao próprio pensamento que acontece. E como muitas vezes nós não fazemos um movimento de reflexão em relação a esses pensamentos, há uma mistura muito grande do que é pensamento, do que é a nossa emoção, do que é de fato a realidade, de fato aquilo que está acontecendo. E neste LT especificamente, eu entrei em contato com uma história que eu acho que pode nos ajudar nesse movimento de esclarecer a força que tem essa questão do pensamento, né? O LT é um mergulho profundo onde a gente trabalha muitas vezes movimentos limitantes, coisas que nos impedem de sermos mais felizes daqui para frente. Isso nos permite uma transformação na nossa forma de agir. E esta pessoa dessa história que eu vou contar trouxe uma questão de dificuldade de relação com os pais, né? E quando ele foi contar um pouco mais sobre esse movimento, porque para aqueles que ainda não fizeram o Leader Training, se programem para fazer, embora seja um treinamento em grupo, nós temos momentos e movimentos que são individuais, onde cada um pode trazer a sua própria questão num momento ali exclusivo com o terapeuta, né? Onde você pode, de alguma forma, compartilhar aquilo que você gostaria. Então, embora seja um treinamento em grupo, nós temos esses momentos exclusivos e pessoais de contato com o terapeuta. Então, a queixa dessa dificuldade da relação com os pais, e a queixa principal os meus pais não me deram afeto, os meus pais não me deram carinho, os meus pais não me deram aquilo que era importante para mim. Então há uma profunda sensação de falta, né, de não ter recebido o amor, ou de não ter recebido o carinho, ou de não ter recebido aquilo que era importante. O reflexo na vida hoje é que há uma profunda sensação de vazio, né, na vida dessa pessoa. Eu estou contando essa história aqui porque eu perguntei para essa pessoa se eu poderia, claro, sem dizer o nome, compartilhar de forma genérica aquilo que é a história, porque é algo que acontece muitas vezes conosco.
Então essa era a sensação, né? Que os meus pais não cuidaram de mim, ou não me deram o carinho suficiente, ou aquilo que era importante para mim, e aí vem uma profunda sensação de vazio, no caso dele, né? No caso de outras pessoas, muitas vezes isso mobiliza uma sensação de rejeição, uma sensação de não sermos importantes. Não importa, para cada um tem um reflexo, né? E esse é um tema que abraça muitos de nós, porque muitos de nós, às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente, mantemos muitas vezes queixas em relação aos nossos pais, né? A forma como os nossos pais cuidaram da gente ou se comportaram nesse contexto, né? Então ele tinha este pensamento. Qual pensamento? Né? Os meus pais não gostam de mim, não me deram o amor que era importante para mim, não me deram carinho, não me deram aquilo que eu gostaria. Então esse era o pensamento. E aí eu fui conversando com ele, investigando um pouco mais se ele sabia como era a história dos pais, como era o movimento. E aí ele contou que a história dos pais foi uma história muito difícil, né? E que os pais, inclusive, passaram fome na infância. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, né? De passar fome, né? De não ter o que comer. Isto é uma experiência muito forte na vida de alguém, né? Nós, aqueles que não passamos fome, eu me incluo, né, neste grupo de pessoas, porque não sei o que é essa experiência, nunca passei por essa experiência, mas eu imagino o tamanho da dor, o tamanho da dificuldade que é, por exemplo, quem passou fome. E essa é a história dos pais, que os pais passaram fome. E aí, num momento de fala dele, ele contando dessa história, ele diz assim, que a única coisa que os meus pais me deram foi dinheiro, então nunca deixaram faltar nada. E aí a queixa do carinho que não veio, ou do abraço que não veio, ou do amor que não veio. E quando ele disse isso, ele me permitiu um gancho de reflexão, para que ele pudesse questionar o pensamento. Eu perguntei para ele, para uma criança que passa fome, que é a história dos pais. Então eu perguntei, para uma criança que passa fome, o que é mais importante? E aí ele de imediato respondeu, comida. Quando ele respondeu comida, eu disse para ele, você consegue reconhecer que os seus pais deram para você aquilo que era mais importante para eles, que era comida? Ou era o material, ou era a segurança, a estabilidade, que seja financeira, né? Quando eu disse isso, ele começou a chorar. Por quê? Porque no critério e no contexto dele, da experiência que ele nunca passou, por exemplo, em relação à fome, ele tinha que o abraço, que o afeto, que o carinho, que o amor eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas essa é a leitura dele. Na leitura dos pais, o que era mais importante era sobreviver, era comida. Então, o que é que os pais sempre entregaram para ele, e ele só pôde perceber nesse momento com essa reflexão, os pais sempre entregaram para ele aquilo que era mais caro para os pais, aquilo que era mais importante para os pais, que era a satisfação do material. A comida, a casa, a roupa. Quando ele faz isso, ele pode transformar completamente o pensamento. Poxa, eu acho que esse meu pensamento de que os meus pais não me amam não faz sentido, não condiz com a realidade. Isto foi algo que eu criei, porque eu senti dessa maneira. Só que isto, até hoje, direcionou a vida dele. Eu conto essa história e dou esse exemplo porque foi muito significativo para mim, mas também para mostrar o poder que um pensamento tem na nossa vida. Esse é o grande ponto. E isso acontece em coisas que são severas, por exemplo, né? ou muito intensas, como este exemplo que eu dei,
Mas também acontece muitas vezes em coisas corriqueiras. Quantas vezes, de repente eu estou falando com você e aí você está mexendo no celular e aí eu penso, eu não sou importante. Ou você não se importa comigo. Ou nada do que eu falo é importante. Esse é um pensamento meu. Qual é o fato? O fato que o outro estava ali mexendo no celular. Se estava no meio de algo, se estava respondendo algo importante, ou se de fato tem uma questão de vício com o celular, isso não importa. Mas quando eu penso, eu não sou importante, o que eu tenho para falar não é importante, ou você não se importa comigo, não se importa com o que eu falo, isso fica instalado em nós. E pode mobilizar, por exemplo, tristeza, raiva, não importa. Eu convido você para jantar e aí você diz, hoje eu não posso. Tá vendo? É sempre assim. Né? Eu sou sempre a última opção, todo mundo me rejeita, ninguém gosta de mim. Se fosse com fulano, você ia jantar. Esse é o movimento. O outro não pode por algum motivo, está ocupado, porque tem outro compromisso, porque não quer, porque não está afim, não importa. E quantas vezes nós criamos um pensamento em relação àquilo que mobiliza uma série de emoções, impactam a nossa vida e fazem um movimento daqui para frente. Os budistas têm um texto que fala um pouco sobre isso. Tem um trecho que diz que nós somos, tudo o que nós somos é resultado daquilo que nós pensamos. Esses exemplos que eu trouxe procuram ilustrar um pouco disso que eu estou dizendo. O que nós somos é resultado daquilo que nós pensamos. O nosso pensamento gera um sentimento, gera uma emoção, que gera um comportamento. A terapia cognitivo-comportamental fala sobre isso. Então percebam esses alinhamentos sobre aquilo que nós pensamos e a força e o impacto que isso tem em relação ao que nós sentimos e como nós nos comportamos ao longo da vida. Certo? Então nossa lição de casa para esses nossos primeiros dias é que você possa, talvez de hoje para amanhã, ou em situações que você já viveu da sua vida, que você possa perceber o que é o fato, o que de fato está acontecendo e o que é pensamento. O que é seu pensamento? É a história que você está contando aí em função de algo que aconteceu. E qual é a emoção que isso mobiliza dentro de você. Esses exemplos que eu dei são alguns desses exemplos. Então comece a perceber quais são os pensamentos que têm norteado a sua vida. Quais são os pensamentos que têm norteado os seus comportamentos. Muito bom, acho que temos, se todos concordarem, um bom tema para esses nossos próximos dias, ao qual nenhum de nós pode fugir, porque nenhum de nós pode fugir dos próprios pensamentos. Então, como teremos que conviver com os nossos pensamentos ao longo dos próximos anos, enquanto estivermos aqui, ou próximos dias, próximos meses, não importa, nós não sabemos quanto tempo temos, enquanto estivermos aqui, nos relacionaremos com os nossos pensamentos, então talvez seja útil para nós. Ok? Muito bom. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoie os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus, como for mais confortável para você. Se for confortável, feche os olhos, se não, apenas desça o olhar 45 graus, mantendo o queixo alinhado, desça o olhar. Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Ao inspirar, nós vamos contar mentalmente 1, 2, 3. Fazemos uma pequena pausa e ao expirar contamos mentalmente 3, 2, 1. No seu ritmo e no seu tempo. Iniciando.
Inspire profundamente. Interrompa a contagem. E observe como você se sente agora. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os pés, mexa os pés, as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Muito bom encontrá-los. Amanhã mais um passo. Até amanhã.